Estamos aqui, iniciamos a gravação e queremos, então, vamos dar início agora, então, a mais uma webinar. Já estamos aqui com as pessoas nos ouvindo e interessante destacar que algumas dúvidas surgiram aqui no bate-papo enquanto a gente não tinha iniciado a transmissão, com dúvidas com relação à ferramenta que estava em espanhol, como colocava, mas é que esta ferramenta tem a tradução só para o espanhol e do inglês, então, mas isso não se preocupem que vocês ouvirão, né, tudo, a nossa webinar é toda em português. Então, para começar aqui, nós damos boa noite a todos e a todas que estão aqui agora nesse momento nos acompanhando. Eu sou a professora Dilma Freitas, não é? Hoje esta webinar foi organizada aqui pelo meu grupo, né? Pelo meu espaço de formação e em educação sexual. Então vamos começar do começo. Gostaria de dizer, antes de mais nada, para quem está nos assistindo aqui ao vivo e depois assistir a gravação, que o projeto Web Educação Sexual, a quem assiste, quem tem interesse em receber uma certificação de 20 horas, deverá, no final de cada webinar, assistir ao vivo ou à gravação, responder ao formulário que é disponibilizado lá na página do projeto. Então, como muitos de vocês sabem, o projeto Web Educação Sexual, ele é organizado por um grupo de mulheres, de pesquisadoras e estudiosas parceiras, não é? Que acreditam na importância da abertura desse espaço de discussão e problematização dos assuntos ligados na área da sexualidade e educação sexual, e que juntamente, não é, entre nós organizamos este projeto. Agora, nesta primeira etapa de 2006, o projeto está sendo organizado pelo grupo, o Observatório de Sexualidade do SMAI, não é? Instituto Universitário da Maia, com a professora Marisalva Fávero, o grupo da UDESC, o grupo EduSex e Lab EduSex, professora Vera, professora Gabriela e Graziela, o grupo do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e mais especificamente com as colegas, o grupo do GEISEX, com a Dulce Morato, com a Marta Caserito, a professora Isabel Chagas e a Paula Costa. E eu, que faço parte, então, do EducaSex, que é um espaço de formação em educação sexual, que agora, juntamente com uma outra colega, criamos o IRIS, que é um espaço que foi criado para promoção e abertura de cursos de formação online, mas também presencial, nas áreas da sexualidade e da educação sexual. Esta webinar de hoje, ela foi programada de maneira um pouquinho diferente das outras para quem vem nos acompanhando no projeto. Vocês receberam nas caixas dos e-mails de vocês, nas redes sociais, não é? E em todos os meios de comunicação que a gente pôde contactá-los, receberam os avisos de que nós disponibilizamos as gravações da professora Cecília Loureiro e da professora Tânia Fleiker, e hoje o nosso espaço vai ser de conversa, de bate-papo. Nós não vamos ter apresentação, PowerPoints de conteúdo, porque todo o material foi disponibilizado já há uns 20 dias, está lá disponível no site, e quem assistiu, né, poderá então também participar agora, fazendo as suas perguntas e fazendo as suas colocações. Nós tivemos, esse bate-papo, ele será baseado em algumas questões que já estavam lá no site colocadas, não é, que seriam discutidas, também nas falas das professoras a partir das gravações, das dúvidas, das perguntas que foram colocadas até hoje de manhã lá no site, e das dúvidas e das perguntas que podem ocorrer agora aqui durante o nosso encontro. Eu, então, apresento a professora Tânia, não é? A professora Tânia é brasileira, doutorada pelo Programa de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo, graduada em Psicologia, mestre em Psicologia pela Universidade Católica de São Paulo e especialista em Psicoterapia Familiar e de Casal. Atualmente é docente no curso de Psicologia da Universidade Anhembi, Morumbi.
e é membro de um grupo de pesquisadores americanos na área da violência no namoro. Seja muito bem-vinda, professora Tânia. Obrigada. E obrigada pela oportunidade. E por ter aceito o nosso convite. E a professora Cecília Loureiro, que é mestre em psicologia da clínica e da saúde, doutoranda em ciências da educação, e tem formação específica na área de gênero, violência de gênero e técnica de apoio à vítima, né, de violência, e membro da União das Mulheres Alternativa e Resposta, o grupo da UMAR. E tem feito muitos trabalhos na prevenção, né, da violência de gênero e dos direitos, na promoção dos direitos humanos na escola. E temos aqui também conosco, acompanhando a professora Marisalva Fávero, que é outra pesquisadora estudiosa na área da violência no namoro, que vai nos ajudar aqui a intermediar este bate-papo. Na sala lá de apoio, temos o apoio lá da professora Marta Caserito, a professora Dulce Morato. Vou explicar uma coisa, de vez em quando vai aparecer aqui uma janelinha, que eu sou obrigada a mostrar, não é aparecer, não se preocupem com ela, de vez em quando eu encolho e ela aparece, não vai ter nenhum problema no sentido de atrapalhar a nossa webinar. Então, nós temos aqui, não é, o apoio de algumas colegas, e peço então à professora Marta que nos ajude aqui, acompanhando as perguntas que estão sendo colocadas, não é? Quem desejar fazer perguntas, pode fazer pelo espaço aqui do bate-papo aqui que nós temos aqui de perguntas e respostas, e também poderá fazê-lo por meio, levantando a mãozinha, e eu abro o microfone. Então, a nossa ideia aqui é que a gente possa conversar muito de perto. Então, vamos às perguntas, não é, que foram colocadas ali no site e trazidas por vocês. Vamos lá? A primeira pergunta, eu faço a pergunta e deixo aberta e peço assim que, de repente, que cada uma das palestrantes possa dar a sua opinião e quem está nos ouvindo também pode dar a sua contribuição, fazendo perguntas ou fazendo colocações. E a professora Marisalva está aqui também convidada para interagir, não é, nesse bate-papo. Uma das primeiras questões que nós gostaríamos de colocar é: quais são as principais causas da violência no namoro? E como identificar a violência no namoro? Né? Essas foram as perguntas que nós colocamos no site e deixamos então para abrir essa conversa. Quem pode começar? Não sei se a professora Tânia ou a professora... Quem quer começar? Vamos lá? Posso começar, então. Pois não. Primeiramente, quando a gente fala em causas de violência no namoro, tem a primeira dificuldade aqui no Brasil, os próprios jovens nessa etapa, muitas vezes não reconhecem a violência como sendo violência, né? Ela vem muito dentro de um contexto em que isso muitas vezes pode ser uma prova de amor ou a forma de se resolver e que é banalizada essa violência. A gente vai identificar isso principalmente quando os jovens eles não conseguem, de alguma forma, reconhecer que essa violência existe. Muitas vezes ele vai reconhecer quando você começa a falar sobre violência, então é difícil reconhecer essa violência, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar por aí. Eu acho que é o primeiro aspecto. E daí a reconhecer, na maioria das vezes, ela acontece junto com o grupo de amigos ou dentro de um contexto muito mais íntimo, em que o grupo esteja presente. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Tá bom. Então, acho que a gente dá para começar por aí. Vamos lá, então, Cecília, e a gente vai conversando aí. Isso, a ideia mesmo é essa, que vocês conversem, interajam, professora Marisalva, né? Vamos lá. Eu acho que é muito importante, desde logo, perceber e diferenciar os conceitos. O que é violência, o que é conflito, o que é agressividade. Porque são todos eles conceitos muito distintos. E é importante frisar
para quem nos está a ouvir, que a violência são atos premeditados e com o intuito de fazer mal ao outro. Enquanto que o conflito existe entre todas as relações, entre as pessoas, e quando resolvido, ou através da mediação, ou através de uma solução, ele não desencadeia em violência, não é? Portanto, a violência no namoro surge, como a doutora Tânia disse, do desconhecimento, muitas das vezes, e a não aceitação por parte dos jovens, não é? E muitos julgam que é permitido, que é uma permissão, porque assim aprenderam. Aprenderam na família, aprenderam ao longo da sua curta história de vida, em que isto não é violento. O proibir, o ter poder sobre a namorada ou o namorado não é considerado violência, é considerado uma normalidade. Portanto, compete-nos a nós fazermos esse trabalho de sensibilização, explicando o que é, portanto, sentir a sua própria individualidade, a sua igualdade no namoro. O namoro com respeito, o namoro saudável e não um namoro tóxico, não é? Uma relação tóxica, uma relação de dependência emocional, de medo. Eu penso que é um pouco por aí. E essa relação, acho que tem uma questão que eu acho que é importante, a visão que traz o namoro, do amor romântico, né? Ela é muito condescendente com esses atos. Então, essa é uma maior dificuldade que a gente encontra para o próprio reconhecimento. Então, no trabalho, como você falou, né, Cília, sobre a prevenção, esse acho que é um dos nossos principais desafios, né? Trabalhar com essa mudança de crença, né, no sentido de que o amor, esse amor romântico que o jovem procura, então ele vai aumentando o seu limiar de tolerância, né, em nome desse grande amor. Né? Acho que isso é uma coisa importante. Né? Em nome do príncipe encantado ou da princesa encantada, não é? Exatamente. E que o ter ciúme até é tão bom. Afinal, ele até se importa comigo. Ele até quer controlar o meu Facebook. Que fixe, não é? Ele até gosta de mim, quer dizer, ele controla-me. Esse controle, que é visto de uma forma saudável, passado algum tempo vai deixar de ser saudável. É a tal desconstrução dos mitos e das realidades que nós temos que fazer na prevenção. Saber o que realmente é permissível ou não, não é? E outro aspecto importante, que eu acho que vale a pena ressaltar, que quando é até difícil pelas questões do que é ser masculino, do que é ser feminino na nossa sociedade, o próprio homem reconhecer que ele pode até ser vítima dessa violência, né? Então, quando qualquer ato que parta da mulher, é considerado ela é desequilibrada, ela está em TPM, né? Então, também isso é desqualificado. E por parte da mulher é visto como um direito, como amor, prova de amor, de que é importante para o outro. Né? Então, essas questões também são importantes nesse trabalho de conscientização, né, que você está falando. Exatamente. Até porque... Sim, pode falar, professora. Pode falar, professora Cecília. Não, eu acho que é um trabalho que tem que ser realizado não só por nós escola, por nós psicólogas, mas desde logo pelas mães e pelos pais em casa. Porque somos nós as mulheres que temos a responsabilidade, ou nos tem sido dada a responsabilidade de educar os filhos e as filhas, não é?
E desde logo começamos por criar, se não tivermos cuidado, se também nos estivermos sensibilizadas, começamos por criar essas mesmas desigualdades. A menina que é menina não é Maria Rapaz, o menino que é menino não chora porque senão é um Mariquinhas. Portanto, começa desde logo em casa a haver toda esta desigualdade, toda esta construção que vai depois sendo levada para a escola, para o grupo de pares, e que vai se tornando cada vez mais forte e vai havendo cada vez um maior desequilíbrio de poder, porque o homem que é homem tem que ser forte e tem que falar grosso e tem que ser violento, não é? Porque então, se pudéssemos fazer meio que uma síntese dessa primeira questão, não sei se concordam ou se isso é o caminho, as principais causas, ou não são as únicas, mas uma das grandes e das principais causas da violência no namoro estaria relacionada com a questão da educação dos meninos e das meninas, ou seja, dos estereótipos de gênero, dos papéis sexuais, mais ou menos por aí. E aí a gente poderia partir para a seguinte pergunta, que seria: existem características que são comuns a essas pessoas que são vítimas e as pessoas que são agressoras? Por exemplo, os agressores têm todos, né, é comum terem características nos agressores e nas pessoas vítimas. Por exemplo, às vezes a gente escuta, né, tenho amigas que dizem, parece que eu dou azar, não é? Eu sempre atraio esse tipo, não é, de pessoas, não é? Essa história de a gente atrai homens violentos ou atrai mulheres violentas ou complicadas. Existe, por acaso, características comuns a essas vítimas? Professora Tânia, depois a professora Cecília, não sei. Também vocês não são obrigadas as duas a responder a todas, de repente, olha, eu deixo essa só com essa, sabe? Fiquem à vontade. Eu vou trazer aqui uma perspectiva como terapeuta de família e casal, quando a gente faz a leitura destas causas, isto que a gente fala sobre onde ele começa a aprender, é o nosso primeiro grupo, que é a família, né? E na família a gente aprende comportamentos pelo que a gente ouve, né? Pelo que a gente observa e pelo que a gente assiste, né? Dentro de casa. Então, uma das questões em termos de, eu escolho sempre a pessoa errada, isso muitas vezes, quando a gente faz dentro de um processo de ajuda, de entendimento de uma determinada situação, a gente vai buscar dentro dos padrões que a gente chama intergeracionais também, mas não esquecendo do contexto em que vive essa família, né, o que é aprendido, o que é valorizado, o que é discriminado como questão do masculino e do feminino, né? Então a gente vai olhar dentro do grupo familiar, mas também não esquecendo de olhar este grupo. Então acaba tendo um padrão de repetição que a gente chama do que a família traz, e essa família está trazendo uma cultura que está por trás dela, né? Então por isso que às vezes a gente vai identificar que tem um padrão de repetição nas escolhas dos relacionamentos, porque você tem um contexto de aprendizagem, né? Então, eu, como terapeuta de família e de casal, eu iria um pouco por aí nesse momento. Concordo. Não há muito mais a acrescentar, quer dizer, sim. Posso responder depois a outras questões? Sim, sim. Ainda há pouco eu estava lendo essa questão, né? Mulheres que apanham, né? Crianças, tem muito a ver também com essa questão da própria educação, né? Crianças, por exemplo, meninas que apanham muito, né? Na sua infância, que tem esse tipo de educação ou deseducação, não é? Porque isso não se pode chamar de educação, de repente acabam meio que naturalizando, não é, esse tipo de
de comportamento e atraindo esse tipo de pessoas. Não sei se estou certa no que estou dizendo, porque eu não sou, a minha área não é a psicologia, mas baseada, não é, em todos os materiais que foram lidos, e essa questão realmente é bastante séria, a questão de como a gente trata e como educa as meninas e os meninos, e aí volta o que a professora Cecília, né, sempre tem colocado, a questão da educação e da educação dos meninos e das meninas, não é? Eu gostaria só então de acrescentar, desculpe, Sim, sim. algo que é muito importante. Por exemplo, em Portugal, o 25 de Abril foi há 40 anos. Há 40 anos atrás, as mulheres portuguesas não podiam ir para o mercado de trabalho se os maridos não assinassem um documento que as permitissem ir trabalhar. Portanto, a mulher não podia votar. Inclusive, na Constituição Portuguesa estava escrito que o homem podia bater na mulher caso fosse ela assim merecesse. Portanto, estamos a ver que 40 anos na história é muito pouco tempo para mudar muitos comportamentos e muitas atitudes, e que tem que efetivamente haver um trabalho muito profundo e nas novas gerações para que algo mude. Era só isto que eu queria acrescentar. Existe uma outra questão aqui, não é, que foi colocado pelo site, que se existem alguns estudos sobre o porquê as meninas acreditam, né, que os seus namorados são violentos, e que por que as meninas não acreditam, não enxergam que esses seus namorados são violentos, não é? E que essa violência pode piorar a cada dia, não é? Aquela coisa, né, que dão desculpa, né, para aquela violência. É difícil de aceitar e assimilar que o seu namorado é violento, né? A pergunta é se existem estudos sobre isso que levam uma garota, né, a gostar e considerar o seu namorado melhor, entre aspas, não é? Só porque ele é machão, não é? Ou agressivo. Existe um meio que, segundo essa pergunta, ou essa percepção desta pessoa, uma certa valorização do machismo, não é? Assim, como se isso fosse uma coisa positiva, não é? Ter um namorado poderoso, machão, forte. Então a pergunta é se existem estudos do porquê as meninas têm dificuldade de enxergar isso. Bom, eu acho que não conheço assim nenhum estudo, mas há vários estudos que vão assim com essa mesma precisão, mas há vários estudos que nos dão conhecimento. Por exemplo, falamos do ciclo da violência, e eu acho que o ciclo da violência explica muito bem o que é que se passa nestas relações. Portanto, ciclo da violência, há uma situação, para quem não conhece, vou explicar. Eu sei que aqui as nossas palestrantes conhecem, mas eu tenho que falar. Portanto, acontece imenso ao longo de anos e anos a fio. As pessoas, a mulher ou o homem, acreditam que depois de uma discussão há um pedido de desculpa. E desculpa, minha querida, eu amo-te, oh meu querido, não foi por mal, foi porque te amava, porque tenho muito ciúme, pega este ramo de flores, pega estes bombons, e elas ficam, e eles todos encantados, afinal eu sou a mulher da vida deles, não é? Só que este ciclo vai tornando-se cada vez mais curto e deixa de haver a violência verbal, passando para a violência física a maior parte das vezes, e depois este ciclo da lua de mel começa cada vez a ser mais curto e acaba por desaparecer, e acaba por existir uma relação tão tóxica que é baseada sempre no mesmo esquema. Levas, discuto contigo, chamo-te nomes, ofereço-te bombons,
porque te amo, porque não estou bom da cabeça, ou porque não estou boa da cabeça. Há sempre uma desculpabilização. Porque há quase que uma dependência psicológica tão grande e emocional que muitas das vezes para nós que tratamos estes casos não podemos fazer grande coisa a não ser ouvir e acreditar que um dia estas mulheres ou estas jovens ou estes jovens vão sair, mas não é fácil, não é nada fácil. Muitas das vezes perdemos pessoas, já perdemos pessoas jovens, porque muitas das vezes acabam em homicídio ou em suicídio e não se conseguiu fazer grande coisa porque nós que só podemos dar orientações, não podemos fazer, abrir a cabeça das pessoas e dizer o caminho está errado, seja a psicóloga, seja o pai, seja a mãe, seja o professor. Isto é a minha opinião. Eu acho que você falou tudo a respeito desse aspecto, né? E eu acho que eu só ressaltaria que nesta relação, neste ciclo, é como se oscilasse uma relação de poder, porque na hora o poder daquele que agride, né? E o poder daquele que perdoa. E aí, nessa troca de poder que vai alimentando esse ciclo, né? E de que um consegue controlar o parceiro e o outro que vai também transformar e mudar aquele parceiro com o qual ela conheceu, idealizou, né? E que ela acredita muitas vezes na possibilidade que ela vai transformar, ou aquilo não é ele, não é assim. É alguma outra coisa e que ainda vou resgatar o lado bom, né? Então existe uma leitura de poder entre os dois que é danosa para esse ciclo e que alimenta esse ciclo, né? Não sei se a professora Marisalva, isso. Posso? Sim, sim. Não, que deve ser reconhecido, não é? Porque a mim me espanta, espanta-me que nesta era, não é? Aqui em Portugal, 40 anos depois 40 anos, mais de 40 anos, ou fez 40 na segunda-feira, né? 42. Da Revolução da Liberdade, em que isso começou todo um processo de mudança de mentalidade, em que os juízes são formados, e que ainda se faça em tribunal a pergunta de que por que é que ficou tanto tempo, não é? E pronto, e daí para baixo, não é? Porque eu já abomino que uma juíza faça essa pergunta, né? Mas essa pergunta de forma acusatória, né? Por que é que ficou tanto tempo, né? Então não se deu conta disso há mais tempo e tal. E eu já abomino. Mas ainda me entristece mais que uma colega psicóloga que trabalha num sítio em que trabalhe com essa realidade faça, por acaso, para a mesma pessoa, a mesma pergunta. Não é? Então, assim, para mim, era impensável, porque eu pensei que os técnicos que estivessem em terreno, que recebem informação, que conhecem o ciclo da violência, conhecem a violência no namoro e a violência na intimidade como um fenômeno que não tem uma explicação única, abordem uma vítima em sofrimento, a perder os filhos, porque uma das formas também, né, no caso da violência conjugal, quando já há filhos, é usar os filhos para continuar a agredir, que faça essa pergunta acusatória, né, uma colega psicóloga. Então, acho que quando a Cecília pergunta o que é que falta, não é? Será que nós estamos a fazer bem porque as jovens continuam a envolver-se em violências, a legitimar alguns atos de violência? Nós temos ainda um outro caminho paralelo, que é formar, não é formar profissionais só, é formar profissionais que se trabalhem pessoalmente também, de uma forma mais profunda
esta realidade, porque eu, não é? Eu sou uma defensora, nesse momento, sou uma defensora e se calhar vou criar um movimento da figura do cúmplice nas situações de violência de crianças e da violência de gênero, não é? Nos tribunais e do cúmplice profissional, não é? Porque nós dizemos assim, não adianta fazer queixa porque os tribunais, não é? Porque o sistema de saúde, como se fosse uma entidade abstrata que não é feita de pessoas, não é? Quem não está habilitado, não é capaz de receber uma jovem que é vítima de violência de namoro, de fazer não pode trabalhar não pode trabalhar. Imagina, eu fico pensando no que a professora Marisalva está falando, né? Imagina, pessoas que deveriam, não é, ter formação e capacitação e formação e tudo mais, para trabalhar nessa areagem, desse modo, imagina, não é, o que eu costumo chamar de réis mortais, ou seja, os professores que muitas vezes não têm formação para isso, os próprios colegas, os pais, a família. Realmente a complexidade do tema a gente consegue ver por aí. Eu só quero, antes de continuar, colocar algumas coisas que estão rolando aqui no bate-papo, e, por exemplo, a Rosalina Fernandes pergunta, né, diz, quando uma criança não recebe o não e só o sim dos seus orientadores, isso pode desencadear essa violência? Quer dizer, eu vou fazer várias depois para a gente conversar, né? A questão da falta do limite, ela quer dizer, né? Depois aqui a Kátia Alexandre coloca, né, que interessante a colocação da professora Cecília sobre a questão da criação das crianças, quando pais, mães e responsáveis, diz a uma menina que relata ter sido agredida por um coleguinha na escola, não é? Tudo bem, ele te bateu porque ele gosta de você, né? E não porque, né, tem vergonha de admitir. De novo a Rosalina coloca que irônico. É irônico, pois em alguns casos a mulher tem medo de denunciar, não significa que ela sabe perfeitamente o tamanho da violência que ela pode ter sobre ela, que ele pode ter sobre ela. Isso já não é admitir que ele é violento. Mas aí a questão não é só o admitir, é admitir talvez interiormente, não é? Porque às vezes, até superficialmente, a gente até enxerga, mas o coração, né? O amor, a paixão. E não só. Desculpa, mas sim, não sim. posso deixar passar. Não, uma mulher, e aqui já estamos a ir para as mulheres, porque as mulheres têm esses filhos e filhas e que fazem as aprendizagens com as famílias, não é? Uma mulher que muitas das vezes não tem trabalho, uma mulher que economicamente pode depender do marido, ela que tem que abandonar a casa, ela que tem que deixar as coisas, ela vai para onde? A sociedade como é que a vê? O dedo que se lhe aponta. Ele é um homem tão... Desculpa, eu estou a falar no homem porque a maioria, nós sabemos que há homens vítimas e há mulheres vítimas, mas uma grande parte são mulheres. E o meu atendimento às vítimas também era de mulheres, por isso eu falo mais nas mulheres do que nos homens. E porque realmente os estudos comprovam que as mulheres são maioritariamente vítimas. E as mulheres que chegavam até a mim, chegavam já num estado de depressão extrema, porque já não sabiam onde é que deveriam recorrer mais, porque é uma vergonha. É a vergonha, é o medo, é a culpa. Porque nas relações de violência há muita manipulação. Tu é que estás tolinha, eu é que gosto de ti, tu estás a ver filmes. Eu não te estou a fazer nada de mal, eu trabalho que nem um desgraçado, dou-te tudo, faço-te tudo, e tu é que nunca estás bem com a vida que tens. Olha, vai trabalhar, ou faz-te a vida, não é? Quer dizer, é um pouco estas circunstâncias que faz com que as mulheres muitas das vezes aguentem anos,
40 anos, 30 anos, namoradas muitos anos também, não é? Porque acham que não têm outras soluções. Elas estão farrapos, já ninguém as quer, já não vão ter vida. Essa violência que a professora Cecília se refere é já a violência na conjugalidade, que segundo os estudos têm mostrado, iniciam sempre no namoro, como a própria professora Tânia, né, chegou ao estudo baseando-se nessa questão. Quer dizer, essa violência que vocês estão se referindo já é uma violência, né, entre casais na conjugalidade, né, que vivem casados, mas a questão, e começa no namoro. Então, a importância de olhar para essa violência agora, que é o tema, né, no namoro, para que não se chegue a essa questão. O pior é que a violência no namoro acaba por acontecer porque os exemplos também são dados na dentro família. de casa. E uma coisa importante que eu acho... Uma coisa importante que eu acho que é quando a gente, no namoro, é como a gente está experimentando e construindo a forma de se relacionar com seu parceiro. Então, na medida em que, se eu começo no namoro, mesmo com coisas que são consideradas violências menos danosas, né, você aprende esta forma de se relacionar. E como a Cecília já trouxe aqui, ela vai numa escalada. Então, quando chega na conjugalidade, é como se o casamento fosse a licença dada, né, para que essa violência fique dentro dessa conjugalidade. E aí, então, no namoro, você constrói um tipo de relação que você vai levar para a conjugalidade. Eu não sei se é aí em Portugal, mas aqui os namoros hoje, a gente vai encontrar muito, a gente chama a geração fast food, né? Os namoros acontecem tudo muito rápido até a aproximação da conjugalidade. Então, muitas vezes, eles já estão lidando com conflitos que você teria na conjugalidade, de uma convivência com filhos e tudo mais, muito antes, né? E numa fase em que o amor romântico impera. Então, esse momento dessa consolidação é extremamente importante para que você não leve para a conjugalidade. São os namoridos, né? Namoridos. Os namoridos, né? Os namorados que moram juntos, os namoridos. Então, agora, uma pergunta que para mim é importantíssima, que é, quem exerce mais violência? Os rapazes ou as moças? E aí eu gostaria, né, de ouvir muito, em especial, a professora Tânia na fala dela, porque aí tem a questão, né, a professora Cecília acabou de falar, a mulher sofre mais violência. Sim, agora nós estamos aqui na questão no namoro. Como é que são as pesquisas que vocês têm feito, o que tem mostrado? Quem sofre ou exerce mais violência? Como eu falei, né, aqui no Brasil é um assunto ainda muito novo. Essa foi a primeira pesquisa deste consórcio de pesquisadores, que aí Portugal também fez parte, né, para ver o quanto que esse fenômeno estaria presente entre jovens universitários. E o que a gente encontra, e até com jovens, muito mais cedo, jovem adolescente, a gente encontra que existe inicialmente na relação uma violência, a gente vai falar de uma simetria na vivência da violência entre homens e mulheres. Muito porque é muito ainda trazida, não com os danos sempre vai ser maior para a mulher, os danos decorrentes dessa violência. Mas o que a gente se pergunta, o que acontece, que nos dados que a gente vai identificar, que que a gente precisaria até de mais estudos, porque assusta quando a gente encontra que existe uma similaridade entre homens e mulheres. E a gente sabe que uma mulher, quando agride, também a possibilidade da agressão em resposta a essa agressão, ela tende sempre a levar a pior nisso tudo. Né? E que alguma coisa acontece que na conjugalidade a gente identifica que esse padrão que a Cecília está trazendo
Isso em qualquer pesquisa, a gente vai encontrar que é isso. A mulher é muito mais vítima e o homem muito mais agressor. Né? Então, o que acontece entre essa passagem do namoro que a gente identifica, que leva a mudar esse padrão? Né? Uma outra coisa que a gente identifica também, que isso que você falou dos quadros depressivos, uma relação entre a violência e a depressão na mulher. E não para o homem. Então, essa é uma outra questão que a gente ainda não aprofundou, mas que valeria a pena a gente identificar isso, e mesmo porque os órgãos, o adolescente aqui tem pouco espaço de recebimento e de escuta. Então, o próprio adolescente, isso, e aí eu acho que eu colocaria uma fala da professora Marisalva, quando ela fala dos profissionais, eu levaria que a gente não tem preparo para os profissionais de outras áreas, e concordo também com da psicologia, de tratar essa situação e identificar fatores que são indicadores de que a violência possa estar ocorrendo. E principalmente na mulher, a gente vai identificar isso com problemas físicos, sintomas ligados mais à área da saúde. Né? Então, que aqui a gente tem pouco escuta para isso, e por isso que a gente tem pouquíssimo trabalho também na área da educação, porque o que a gente identifica também, que muitas dessas violências no namoro acontecem ou dentro de casa, ou no espaço da escola, no espaço dos amigos. E geralmente os amigos assistem essa violência. Né? Então, eu acho que um dos grandes desafios para a gente entender essa similaridade, que eu acho que a gente tem que ler com muito cuidado esses dados que a gente tem encontrado na violência no namoro. Só para dar um exemplo, a pesquisa feita com jovens adolescentes desde 13 anos, que 95% dos jovens vivenciaram algum tipo de violência no namoro, não existindo diferença entre homens e mulheres. Isto é um dado preocupante, mas também a gente tem que ver o que é essa igualdade, né, entre homens e mulheres. Eu acho que ainda a gente não pode falar dessa igualdade. Né? Então, eu tomaria um pouco de cuidado, apesar dos dados encontrados, não só no Brasil, mas em vários outros locais, a gente identifica essa questão. Relativamente à minha experiência, portanto, em 2011, 2013, fizemos uma pesquisa sobre a violência no namoro, que já tive a oportunidade de falar, portanto, os dados também foram assim assustadores, cerca de 1 em cada 4 jovens tinha sido vítima de violência no namoro. Claro que o sexo masculino eram os abusadores e as meninas eram as vítimas, mas também havia meninos que eram vítimas, só que em menor percentagem. O que me preocupa é as aprendizagens que se fizeram em torno da igualdade. Eu acho que se passou um bocado a ideia de que para se ser igual, e aqui das meninas, para se ser igual temos que ser más como os rapazes, temos que ser brutas como os rapazes, e então apreenderam tudo aquilo que não deveriam ter apreendido, porque ficaram violentas e não estão a construir uma relação equilibrada de igualdade, não é? Está a aumentar a violência do feminino para com o masculino também, porque há uma construção de igualdade que não tem nada a ver com a realidade. E é aqui que nós temos que ter muito cuidado das mensagens que passamos e desconstruir todas estas ideias que estão na cabecinha destas meninas e destes meninos, não é? Para que eles tenham a tal conscientização, não chega só a consciencialização, é a conscientização do que é permitido ou do que é
saudável numa relação ou não. Aqui tem mais algumas colocações. Uma professora Andréia diz que numa turma de 5º ano, falando sobre o namoro com eles, perguntei como seria o namoro na idade deles. E eles me disseram que era se bater, empurrar, ficar incomodando. Então tentei colocar que isso não era namoro, mas atos de violência e desrespeito. Mas percebi no decorrer do ano que a minha fala foi em vão. Uma outra colocação, que é da Flávia, diz, né, professora Cecília e professora Tânia, que caminhos temos para quebrar, né, ou interromper o ciclo da violência? É possível melhorar essas relações ou o único caminho é a separação do casal? Né? E aproveitando aqui a pergunta da Flávia e também porque a gente já está se encaminhando quase para a finalização, porque o tempo passa muito rápido aqui e eu costumo manter né, o horário para não ficar muito cansativo, a pergunta seria, além né, existe possibilidade de quebrar esse ciclo ou só a separação, pelo que eu entendi, tanto na fala da professora Tânia e da professora Cecília, né, precisaria de um acompanhamento, acho que também da professora Marisalva, um acompanhamento, talvez até né, mais especializado para isso, mas qual seria, né, ou quais seriam as iniciativas, que tipo de trabalho preventivo a escola poderia fazer e os pais poderiam fazer, pais e mães, no sentido de evitar, não é? Ou de empoderar as meninas e empoderar os meninos, não é? Porque eu vi na fala de vocês, né, as consequências, por exemplo, do impacto, né, da violência das meninas, mas não ouvi dos meninos, né, a questão da depressão e tudo, e como a masculinidade é um dos assuntos que eu tenho uma grande paixão e interesse, quem sabe até vá investigar a questão da violência no namoro nos meninos, talvez, não sei se existem pesquisas específicas sobre isso, né, nas consequências do impacto para os meninos, mas como a escola e a família, e aí nós temos a questão da família que em muitos casos é o primeiro exemplo, não é, da violência. Então, de repente, como a família ou a escola poderia ajudar num trabalho de prevenção primária desse flagelo, porque não deixa de ser um flagelo que a gente né, sempre viveu e continua vivendo. Então. Não sei, doutora Tânia? Pode falar, pode. Eu não posso deixar, desculpa, a doutora Dilma, ou professora Dilma, as questões da masculinidade. Eu tenho 2 filhos rapazes e uma filha rapariga e quero que eles, tanto a minha menina como os meus meninos, sejam muito felizes e sejam muito respeitados. E respeitem. Exatamente. Mas nós sabemos que desde a origem nós estamos a viver num poder patriarcal, onde Deus era um homem, onde toda a construção, a mulher foi criada, já estamos a entrar na religião, eu sei, mas as pessoas vivem também muito da religião e, portanto, a mulher é uma coisa assim, um apêndice. Foi até criada da costela do Adão, não é? Do homem, não é do Adão, do homem. Portanto, a mulher ao longo de toda a vida tem sido vitimizada. As mulheres que na Idade Média que tinham alguma sabedoria foram queimadas vivas, não é? Porque eram bruxas. Quer dizer, nós temos tido, e continuamos a ter, no século XXI, em muitos países, mulheres têm direito a voto, mulheres têm direito a nada. Quer dizer, eu sei que estamos a falar de Portugal e do Brasil, mas ainda se morre em Portugal, e pelo menos sei do Observatório das Mulheres Assassinadas em Portugal, que se morre por ser mulher ainda, não é? Portanto, estas questões a mim, sobre as mulheres e sobre os direitos das mulheres, que continuam a ser essenciais, têm que ser falados na escola. E, desde logo, a prevenção primária é fundamental. A prevenção primária é fundamental, mas não só no contexto escolar. Tem que ser com a família, obviamente, que é logo o prioritário.
E temos que ter professores, ou seja, docentes, formados nas questões de género também. Muitas das vezes há docentes que são vítimas de violência e nem sequer sabem que são. Já aconteceram casos. Portanto, como é que uma pessoa que é vítima de violência em casa vai trabalhar, ou que condições é que terá para perceber que uma criança está a ser vítima também de violência no namoro, nem está sequer para aí virada. Eu acho que tem que os governos têm que criar matéria escolar, estas questões da cidadania, da igualdade, desde logo no jardim infantil, para que as crianças tenham conhecimento que há outros comportamentos sem ser os violentos, que muitas das vezes é a única realidade que conhecem de casa. Se na escola lhes for transmitido que há afetos, que há amor, eles poderão aprender com os professores também. E ao fazer-se estas ações de sensibilização com os pais, com a comunidade, a formação a docentes, a formação aos juízes, aos polícias, tem de ser... nós estamos num sistema, as coisas não podem estar isoladas, temos que trabalhar todos no mesmo sentido para que tenhamos a possibilidade de realmente ter uma sociedade, os jovens um pouquinho mais felizes. Quero acreditar nisso. Eu também. Entrando um bocadinho nas questões na área da doutora Tânia, eu acho que há também uma outra questão, né? Uma coisa é a prevenção específica, e indo de encontro a uma das perguntas que foi colocada no início, que é a questão da parentalidade, da educação dos pais encontrarem, não é, se reconciliarem com seu papel de pais e ensinarem os filhos a aceitar a frustração, porque muitas das situações que nós vemos do conflito entre iguais, não é, entre duas pessoas que supostamente deveriam ter uma relação simétrica, não uma relação de poder, não é? Porque é antinatura, os pais têm poder sobre os filhos, o chefe sobre os subordinados, mas um namorado não tem sobre a namorada, um marido não tem, porque é antinatura, é uma relação simétrica. Então, esta aprendizagem do que é estar numa relação simétrica começa em casa, na aprendizagem dos limites, na frustração, do não ter acesso a tudo, e de quando não se tem, poder se reagir, reagir de uma forma violenta. Então, esta aprendizagem que é assim, não ter espaço em casa para este tipo de violência, para esse tipo de reação. Não é? Quando não se pode ter as coisas, não se tem, se explica por que é que não se tem. E se tranquiliza de não se poder dar, porque muitas vezes os pais também entram na ansiedade de querer dar tudo porque não tiveram, de querer dar toda a liberdade, não é? Como em Portugal, porque não tiveram. Então, acho que também devolver, é preciso que haja um movimento de apoio aos pais, para os pais desta geração que está criando esses jovens que nós estamos entrevistando, não é? Que somos nós, eu de 50 e alguns anos, somos pais desses jovens que estão agora no namoro e que nos estão dizendo que estão a sofrer violência e que estão a exercer violência, que tem que se voltar a devolver o seu papel de alguém que põe limites, porque acho que essa geração também está perdida nesse aspecto. Então, eu concordo com a Cecília, não estou discordando de si, né? Sabe que qual é a minha perspectiva em relação ao espaço da mulher e ao lugar que tem de ser devolvido a par e passo, mas também talvez este olhar sobre esta paridade com a não aceitação da frustração, não é? Nós antecipamos a realização dos sonhos dos nossos filhos, nós nem deixamos sonhar para que eles não se frustrem, nós já apresentamos o presente antes que eles peçam o presente. Né? Nós oferecemos a festa de aniversário antes que eles sonhem com a festa de aniversário. Então,
Eu acho que esta aprendizagem também é aceitar que o outro não é nossa posse, que não tem que fazer como nós queremos e que se o outro não nos quer como namorado, nós temos que deixar ir, né? Ou namorada, que também tem aqui grandes fenômenos de stalking, de pressão e de mortes, né? Porque se não és meu, não és de ninguém, né? Que tem a ver com esse poder que a professora Tânia fala. Só complementando a fala de vocês duas, aí eu ressaltaria um aspecto que quando você fala da parentalidade, no sentido de que os pais dessa geração que você está falando, né, eles foram ensinados numa prática punitiva. Né? Então, quando a gente está falando da educação, dos limites de uma prática que não seja punitiva. E eu acho que a grande pergunta é como educar sem ser uma prática punitiva, não só para os pais, mas para a escola também. Porque se a gente for verificar um pai que bate, um pai que menospreza, que xinga o filho como uma forma de educação, e às vezes ele está acreditando que ele está educando, ele também está ensinando formas de violência que podem ser levadas para os outros relacionamentos, quer com um amigo, quer com seu parceiro. Então, eu acho que isso é extremamente importante, aliar a escola e não esquecer da escola dos pais que vêm junto com essas crianças. Aqui tem uma outra colocação da Aruanã, que ela diz: a escola, como disciplinadora dos corpos femininos e masculinos, deve contribuir para diminuir a violência de gênero. Mas como transgredir esse ambiente que ainda é tão conservador? É um desafio, com certeza. Eu penso que parte da resposta, a professora Cecília já disse, quando colocou que passa pela formação, né? Uma das grandes questões é a formação, né, dos pais, formação dos professores, ações de sensibilização, políticas governamentais, políticas públicas, não é? Que possam contribuir com esse trabalho. Não sei se as três colegas querem fazer mais alguma contribuição com relação a essa questão de como quebrar esse conservadorismo. A gente agora no Brasil está vivendo um momento bastante conflituoso nesse sentido, não é? A professora Tânia, que está aí, que está acompanhando mais de perto, a gente dá um passo para frente e dois para trás, quase que, né? Quando pensa que está chegando lá, se a professora Tânia também comentou. Que nós vimos os nossos governantes utilizando da própria violência verbal, psicológica e até física, né, para resolver os seus grandes conflitos. Então, olha o nosso exemplo, né, onde nós temos as nossas músicas, né, que é entre tapas e beijos, um tapinha não dói. São as nossas canções aqui que crianças de 5 e 6 anos sabem de cor. Exatamente. Exatamente. Então, eu deixo esses minutinhos finais para que a professora Cecília, a professora Tânia, a professora Marisalva façam, né, a sua na mensagem final, deixe o seu recadinho, fiquem. Não temos muito tempo, mas temos tempo para isso. Eu deixo a voz às convidadas. Agradeço a participação. Mas eu concordo com a doutora Marisalva também no aspecto que falou da educação para a parentalidade. É importante, eu acho que só se conseguirá mesmo efetivar e fazer algumas mudanças com políticas públicas e na escola, porque a escola para muitos jovens é a salvaguarda deles, são boias para os salvar muitas das vezes quando não têm em casa. E nós sabemos que existem famílias que não têm por algum motivo, competências para fazerem algo pelos seus filhos e filhas, e a escola muitas das vezes consegue proteger e empoderar esses jovens para a vida. Eu penso que estas questões da igualdade e da cidadania, da promoção dos direitos humanos, que deveriam fazer parte de um currículo das escolas. Não um currículo oculto, mas um currículo
em que com enfoque nas questões da cidadania, do respeito, dos valores do ser humano, não é? Do outro. Não pode parecer um bocadinho utópico neste momento, com a Europa num caos, eu aqui em Berlim, da Alemanha também, aquilo que eu vejo, mas a gente vai fazendo o nosso mundo, vai fazendo o nosso bocadinho, e eu acho que é por aí que nós temos que acreditar, que podemos sempre fazer alguma mudança. Eu acredito, eu quero acreditar. Eu também compartilho disso que você está trazendo, e principalmente reforçando que a educação é o grande lugar onde a gente tem que investir, e aí vem as políticas públicas, porque um dado importante da violência no namoro é que 40% da violência na fase de namoro acontece no espaço escolar. Se acontece no espaço escolar, é no espaço público, diferente na violência na conjugalidade, que na sua maioria acontece no espaço da intimidade. Então, se está dentro da escola, esse jovem está trazendo para esse espaço, e eu acho que é um pedido de ajuda, né, de alguma forma. E a escola, que eu acho que acolhe isso e de alguma forma tem que trazer resposta, mas ela precisa também de suporte para dar conta disso, né, disso que está acontecendo e que está sendo trazido para esse espaço. E eu espero que aqui no Brasil a gente consiga se aproximar de alguma forma para começar a pensar em trabalhos de prevenção. Ainda é muito pouco, a gente só se atém a essa temática quando aparecem casos na mídia que vem um casal de namorados e que acontece um homicídio, né? Mas depois que isso passa, então vai no esquecimento, né? Então, eu acho que meu desejo é que a gente pudesse poder pensar mesmo, estar nesse espaço da educação e as políticas públicas dando suporte para que isso realmente aconteça. Isso mesmo. Eu vou abrir, eu pedir licença para abrir aqui uma janelinha chata, que a professora Marisalva não gosta da tal da janelinha, mas para finalizar aqui o que está sendo dito aqui, algumas colocações, não é? A Helena, gostei muito de ouvir as professoras, parabéns a todas por tão importante e belo trabalho. Professora Cecília, aqui tem outras perguntas que talvez depois eu vou prometer que vou mandar para a professora Cecília e para a professora Tânia, para que, se elas quiserem continuar a contribuição nesse trabalho, para a gente colocar lá no fórum, lá na página, né, questões que foram colocadas aqui, que infelizmente a gente não deu conta de conversar, e isso acontece sempre assim. Fica aqui o compromisso de que todas essas questões serão colocadas para as palestrantes e serão posteriormente colocadas lá no espaço, né, na página do Web Educação Sexual. Reforçando aqui, eu quero dizer que, como vítima de violência no namoro que fui, para mim foi gratificante demais ouvir cair nas minhas mãos, porque quando a gente começou a organizar essa etapa do projeto, cada uma escolheu, né, os seus temas, e para mim, eu não escolhi, ele realmente caiu para mim, e eu fiquei muito sensibilizada, em parte porque me dei conta de um monte de situações que eu não sabia que eram violências, e olha que digo isso como hoje, como uma mulher, não é, como uma avó já, que não é uma estudiosa no assunto, mas lendo esses materiais, ouvindo as falas das palestrantes e lendo os materiais todos que eu fui pesquisar e fui estudar para preparar essa webinar, confesso que muitas fichas minhas caíram, me surpreendi e me entristeci profundamente em saber que hoje, 2016, século 21, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, como diz, não é, a canção maravilhosa do Belchior, e cantada, né, inesquecível, pela nossa inesquecível Elis Regina. Então, assim, eu penso que esse trabalho foi, né, uma sementinha aqui para despertar e sensibilizar as pessoas para esse tema,
E quem sabe se a partir desta webinar e dessas leituras, algumas fichas também caiam, né, para muitas pessoas que nos assistiram aqui ao vivo ou às gravações. Quem sabe algumas iniciativas nas escolas possam ser encaminhadas a partir dessa reflexão e dessa discussão. Agradeço mais uma vez o carinho da professora Tânia e da professora Cecília, a professora Marisalva que está aqui dando o nosso apoio, as colegas que estão lá no nosso apoio, né, dando o suporte, que estão nos bastidores, mas que são de igual e de fundamental importância, e reforçar que quem desejar receber o certificado de 20 horas, deve então responder um formulário que já deve estar lá na página inicial do projeto, né, o www.webeducaçãosexual.com.br, e mesmo que você não queira um certificado, para nós é muito importante que respondam a esse formulário, dando para a gente o feedback. Muito obrigada a todos e a todos, e até a nossa próxima webinar, será no mês que vem. Então, Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau.